Salve, pessoal. Faz tempo que eu não gravo um podcast, né? Acho que o último que eu gravei foi o da peça Ricardo III de Shakespeare, né? Só primeira coisa, um esclarecimento é que eu não estou tendo realmente muito tempo para gravar as coisas, né? Eu estou em processo de mudança e isso está tomando muito mais. Eu estou em processo de mudança, eu também estou trabalhando muito, né? Mas é coisa temporária. Isso tudo é temporário e eu tô com um projeto, né, de fazer os podcasts e lançar os textos no site para quem gosta, né, com mais frequência, né. Mas no momento, como eu estou num tempo de mudança, eu estou trabalhando muito ao mesmo tempo. Eu acabei não fazendo esses dias, ficou quase um mês parado, né. Mas primeira coisa, eu não desisti, né, do podcast, né. E, bem, eu queria gravar esse vídeo apenas como para deixar registrado aqui a leitura, né, que eu fiz da peça Ricardo II, né, do Shakespeare. Essa peça eu li nessa tradução aqui da Nova Fronteira. É uma peça, assim, ela foi escrita lá em 1595 e ela é baseada, né, no rei Ricardo, na vida, né, do rei Ricardo II, né, que é o Ricardo de Bordeaux, né, e ela é a primeira peça das que fazem parte de uma tetralogia que o Shakespeare compôs, né, que é a peça Ricardo II, que é a primeira, né, Henrique IV, Henrique IV, parte um, parte 2, né? E Henrique V, né? Essas peças, elas não estão nessa edição aqui, né? Só Ricardo II está nessa edição, né? E inclusive quem tiver uma boa indicação de tradução pode me indicar, porque eu quero realmente ler a tetralogia inteira, né? As peças que estão nesse livro que eu mostrei é, são Ricardo III, né, que inclusive eu fiz um podcast sobre Ricardo III, né, eu vou deixar o link nas descrições aqui. Ricardo III, deixa eu ver, as peças que tem aqui são Ricardo III, Ricardo II, que eu acabei de falar, que eu vou falar agora para vocês, Júlio César, que inclusive Júlio César tem, quem gosta de Iron Maiden, né, quem gosta especialmente desse disco aqui, Seventh Son of Seventh Son, a música The Evil That Men Do tem uma frase que é tirada de Júlio César, né, que é The Evil That Men Do lives on, o mal que os homens fazem permanece. O bem que os homens fazem é enterrado com seus ossos, mas o mal que os homens fazem permanece. Né? É uma frase da peça Júlio César e também o refrão da música The Evil That Men Do. Né? Sou eu como fã falando. E tem a última peça aqui que é Antônio e Cleópatra. Né? Então, a peça Ricardo II, dessa tetralogia que eu falei, é a única que tem nessa edição aqui. Que inclusive é muito boa, viu? Recomendo bastante que vocês comprem. Eu vou deixar o link também na descrição para vocês comprarem isso aí. Infelizmente eu derramei café aqui. Olha que porcaria que eu fiz. Eu vou até comprar de novo, né? Porque é muito boa, é muito bonita essa edição aqui. Enfim. Bem, acabei de ler né, essa peça Ricardo II, né? E é uma das peças mais elogiadas da obra shakespeariana, das suas obras históricas, né? Ah, e, bem, a história do Ricardo II é a seguinte, né? Após matar um dos seus tios, né? Ele tem que se haver a primeira peça, assim, a peça Ricardo II começa né, no Castelo de Windsor, né? E o rei Ricardo II ele tem que se haver com uma troca de acusações né, entre seu primo, o Bolingbroke, né, que é o futuro rei Ricardo IV, né? Inclusive as peças vindouras né, dessa tetralogia vão tratar do Ricardo IV né, em duas peças, né, Ricardo IV parte 1 e parte 2, e o Duque de Norfolk. Né? Eles estavam tendo uma discussão, né, e o Ricardo II ele, ia intermediar essa contenda entre esses dois. Né? E, e o Ricardo II ele tenta né, apaziguar
esses ânimos, né, tanto do Duque de Norfolk quanto o seu primo, né, o Bolingbroke, e ele não consegue apaziguar o ânimo dos dois, né, e então ele decide punir os dois, né, ele manda os dois para fora do reino, né, o Bolingbroke ele ia ficar fora do reino durante umas 8 primaveras, né, e depois 8 ou 12 primaveras, não lembro, e depois ele reduziu a pena para 4, né? Ele gostava do primo dele, Bolingbroke, né? E ele resolve banir os dois do reino, né? E após banir esses dois do reino, o rei Ricardo II, né? Ele estava com uma série de coisas para fazer, né? Ele é um rei, né? Ele cuida de várias coisas diversas ao mesmo tempo, né? Tudo se concentra nele, né? Então ele resolve praticar uma série de arbítrios, né? Todos eles motivados por um interesse pessoal que ele tinha em levantar fundos de guerra e invadir a Irlanda, se eu não me engano. Né? Ele queria invadir a Irlanda, né? E ele é um rei que ele gasta muito, ele administra muito mal os bens do reino, né? Então ele resolveu então aumentar impostos, né, arrendar os bens da coroa, não ouvir os conselhos, né, dos nobres que estavam perto dele e tal. Ele resolve é, confiscar os bens desses nobres, né, tudo para financiar essa guerra. E inclusive ele comete o erro mais grave dele, que é confiscar a herança do Bolingbroke, né, o primo que ele acabou de exilar. E esse Bolingbroke ele é filho de um cara chamado John the Gaunt, né, que ele estava morrendo, né, ele tava presente na hora das acusações lá, na hora que o Bolingbroke e o Duque de Norfolk estavam brigando, né, e o rei Ricardo II ia intermediar, né, ele estava presente nessa contenda. E o John de Gaunt, ele era um cara muito velho, né, e acaba morrendo. E o Bolingbroke, ele acaba sendo exilado, né, e ele perde a herança, né, o rei Ricardo II confisca a herança do Bolingbroke, né, e acaba deixando ele bastante puto, né, puto da vida. E o Bolingbroke resolve voltar à Inglaterra, né? E, e como o rei Ricardo II ele já estava num histórico assim de má gestão do reino, má gestão do dinheiro, vamos dizer, do dinheiro público, né? O Bolingbroke ele resolve juntar diversos duques descontentes com o rei Ricardo II, né? E resolve voltar, né? À primeira vista ele não resolve, ele não queria o reino do rei Ricardo II, né? Ele só queria voltar para a Inglaterra é, e, e resolver reivindicar aquilo que era direito dele, né? Ele é um nobre, ele tinha heranças, as heranças dele foi tomada pelo rei Ricardo II para financiar essa guerra e ele resolve voltar e reclamar o seu direito, né? E ele acaba voltando com um exército, né? E acaba, no final das contas, tendo que depor o rei Ricardo II, né? E ele se torna o rei Henrique IV, né? Essa é a história, né? A gente tem uma típica história shakespeariana, né? Sobre poder, sobre a influência que o poder exerce sobre uma pessoa, né? E você tem essa dicotomia, né, entre o rei Ricardo II e o Bolingbroke, né? E a dicotomia também é uma dicotomia que se torna bastante metafórica a respeito da própria história da Inglaterra, né? Existe uma dicotomia entre o rei por direito divino, que seria o rei Ricardo II, e o rei que toma o reinado à força, que seria o Bolingbroke, né? Por mais direitos que ele tivesse, né? Por mais se a gente for olhar hoje no nosso olhar republicano, o Bolingbroke tinha razão, né? Porque ele foi prejudicado pelo Estado da Inglaterra, né? Na figura do rei Ricardo II, e ele estava reivindicando o que era seu, a sua propriedade, né? Por outro lado, o rei Ricardo II, por mais que ele tenha cometido os erros dele,
ele era rei por direito divino, né? É uma coisa que não é tão simples não era tão simples de se resolver, especialmente na época que essa peça foi escrita, na época que a Inglaterra vive, né? É, o rei Ricardo II, ele é um rei medieval, assim, por excelência, né? A sua realeza, ela não depende da tradição, desculpa, né? Ela depende da tradição, né? E o seu poder, ele tem uma espécie de horizonte transcendente, né? Na peça do Shakespeare, né? Ele é até uma figura bastante quixotesca, né? Ele cita toda vez que ele se sente em perigo, quando seu reinado se sente em perigo, ele confia muito que Deus vai enviar seus anjos, né, para lutar do seu lado, né, por mais que ele tenha um exército significativamente mais fraco do que o do Bolingbroke, ele acredita piamente que o próprio Deus, né, vai enviar seus anjos para reforçar a sua linha de frente, né, a sua linha militar, né, o que acaba não acontecendo. E ele acredita piamente nesse direito divino, nesse, 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 nesse direito que ele tem ao cargo de rei, né? E que, que essa coisa iria acompanhar ele até o fim da vida, né? Ele, qualquer rebelde, né? Como por exemplo o Bolingbroke, não apenas enfrentaria o rei, os seus leais súditos, né? o seu exército, né? Mas também a própria fúria de Deus, né? No entanto, né, como eu disse, né, o rei Ricardo ele vai perdendo o poder para Bolingbroke, né, e ele declama, assim, quando ele vai perdendo, ele vai... É interessante a construção do personagem, é difícil até descrever, mas ele vai começando a tomar consciência da sua humanidade, né, ele se via como uma figura semidivina, né, como é próprio dos reis, né, e a partir do momento que ele vai se tornando, vai perdendo, né? Vai sendo destituído da sua função régia, ele se torna lúcido, né? Ele vira até uma figura meio tristonha. E toda essa narrativa mítica do seu cargo, né? Do que compõe, né, direito divino, unção divina, né? Juntamente com toda a bajulação que ele tinha mencionado, a bajulação que ele recebia dos seus próximos, né? Ele vai percebendo que tudo isso cegou ele para os perigos dos usurpadores e traidores terem sucesso de fato, né? É interessante porque o rei Ricardo II ele tem uma crise de fé, né? Porque se ele é rei por direito divino, não é porque ele está perdendo, né? Porque ele perde tudo isso, né? Porque ele está perdendo o seu reinado para o Bolingbroke, né? Será que Deus não escolheu ele, escolheu o Bolingbroke e armou todo esse teatro ridículo, né, que, que, que ele está inserido como uma peça até cômica desse teatro ridículo, né, preparado por Deus, né? Ele vai se tornando uma pessoa extremamente lúcida, né? Ele vai se tornando humano nessa decadência, né? E ele vai percebendo que ele vai se tornando uma espécie também de profeta, né? Porque a queda de um rei ungido, como ele era, né, significa não apenas a queda de um rei normal, sabe? Significa não é apenas uma destituição de poder, sabe? Não é como um presidente, né, por exemplo, que perde as eleições e tenta na próxima. Não, representa toda uma blasfêmia contra a natureza, uma blasfêmia contra Deus, né? E toda a queda de toda uma ordem cósmica, né? A decadência do rei Ricardo II era isso, né? E Bolingbroke, né, o futuro rei Ricardo IV, né, ele é um usurpador, né? O seu respeito pela tradição é um respeito meramente formalista, né? Até então, e sua realeza é antes de tudo não uma coisa de direito divino, né? É uma coisa de rearranjo, né? De um rearranjo pragmático, né? Do poder, né? Que está assentado, né? Em conspirações, em alianças, né? Em poder econômico, em poder político, né? Todas essas coisas terrenas, né? Que o rei Ricardo II ele acreditava que não seria necessário, né? Então aqui a gente tem uma peça política sobre real politics, né? Uma coisa interessante, né? Até então, né, a gente tem uma peça uma peça política, né, que define bastante essa dicotomia entre
um rei por direito divino e um rei por astúcia política, né, vamos dizer assim. E toda essa é a perspectiva histórica, né, da peça Rei Ricardo II, né? E a gente poderia até falar que seria uma peça crua sobre a dessacralização do poder régio, né, do poder do rei. No entanto, a peça é um pouco mais complexa do que isso, né, como todas as peças do Shakespeare costumam ser, né? E a gente nota isso a partir do momento, nos últimos momentos da peça, quando o rei Ricardo II ele morre. A gente nota um paradoxo interessante na figura do rei Henrique IV, né, o Bolingbroke, que tomou o seu lugar, né? Uma das coisas mais interessantes dessas últimos momentos, né, do rei Ricardo II, né, que parece que as profecias dele se concretizam, né? Então existe um significado até uma retomada do significado mítico, né? Vai da real, e vai o Shakespeare vai fazendo isso aí, da política real, né? Do real politics até aliás, pelo contrário, da regência transcendente do reinado de um rei, né? Até a sua decadência no real politics, depois a ascensão novamente para alguma coisa mística, né? E isso acontece quando o Bolingbroke ele fica com tanto remorso pela morte do rei Ricardo II, né, no fim da peça, que ele resolve fazer uma cruzada até a Terra Santa, né? Essa cruzada ela simboliza muitas coisas nessa peça, né? Simboliza tanto uma expiação pessoal pelos próprios pecados, né? Ou seja, Bolingbroke ele atingiu o poder, ele atingiu o trono da Inglaterra, né? O máximo que poderia existir, o máximo que ele queria, né? Não queria no começo, mas depois ele foi sendo tomado pelo esse aroma do poder, né? Ele acabou aceitando, ele acabou pegando esse cargo de rei, né? Então ele chegou no topo, né? Ele não teria mais como, como o porquê se preocupar, né? Mas existe uma coisa que, que, que o preocupa, né? Que é o pecado. Ele cometeu um pecado, um regicídio, né? Ele matou um rei ungido. Por mais ruim que o rei Ricardo II fosse, né? Por mais erros que ele cometesse, por mais injustiça que ele cometesse, ele é um rei legítimo, ele é um rei de direito divino, né? E o Bolingbroke ele acabou ficando tão arrependido, tanto remorso por essa manobra política que ele fez, né, que ele resolveu fazer uma cruzada à Terra Santa para simbolizar tanto a expiação pessoal dos próprios pecados, né, quanto para uma tentativa de retomar um significado místico do seu cargo, né. Ele foi buscar na Terra Santa, em Jerusalém, né, a, a, o simbolismo que o rei Ricardo II tinha, sabe? Uma conexão do seu reinado com Deus, uma conexão do seu reinado, né, com uma ordem é, superior, né, que vai além do seu próprio o seu próprio cargo, da sua própria dominância temporal, né, vamos dizer assim. Bem, essa é a peça Rei Ricardo II, né? Eu recomendo vocês é, assistirem, ouvirem, né, o podcast que eu fiz sobre o rei Ricardo III, que tem uma outra perspectiva sobre o poder, né? É uma perspectiva de um rei mau, né? De um de um de um de uma serpente, né? E é um dos personagens assim que à primeira vista parece muito caricato de um vilão, mas é muito mais complexo, muito mais interessante do que aparenta, né? Bem, essa é o Ricardo, não, é o recado que eu dou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu espero que eu tenha gerado interesse de vocês na peça Rei Ricardo II, né? E até, né, é, eu vou deixar todos os links aqui. E é isso aí. Valeu.